bem-vindos a mais uma aula. Estamos aqui para mais uma aula de História. E na aula de História de hoje nós vamos falar sobre a vinda da família real para o Brasil. Um assunto bem interessante que com certeza você também vai achar interessantíssimo. Mas antes disso, eu espero que você esteja bem, que esteja se cuidando e que já tenha preparado aí o seu cantinho de estudos para que você possa entender tudo o que vai ser falado hoje aqui. Preparados para mais uma aula? Vamos lá! A vinda da família real para o Brasil. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, imperador da França, queria conquistar todos os países da Europa. Ou seja, ele queria conquistar tudo que fizesse parte da Europa. Queria conquistar aí todos esses países. No entanto, ele encontrou resistência na Inglaterra. A Inglaterra ela foi mais resistente do que outros países da Europa. Então, como represália, como resposta dessa resistência, Napoleão declarou fechado todos os portos da Europa de comercializar com a Inglaterra. Ou seja, esse bloqueio ficou conhecido aí como bloqueio continental. Nenhum outro país da Europa poderia mais comercializar com a Inglaterra, porque Napoleão decidiu barrar aí esse comércio, bloquear esse comércio, tudo isso como resposta a essa resistência que a Inglaterra estava mantendo. Neste período, Portugal ele era governado por Dom João e ele tinha uma longa relação íntima aí com a Inglaterra, com os ingleses. E ele se viu aí diante de uma situação bastante delicada, porque, por exemplo, Napoleão mandou barrar aí o comércio, qualquer comércio de país europeu com a Inglaterra. No entanto, Portugal fazia esse comércio com a Inglaterra e existia aí uma boa relação, então ele estava aí entre a cruz e a espada, literalmente. Apesar disso, Portugal continuou mantendo aí sua relação com a Inglaterra. Napoleão, claro, ficou bastante indignado e por Portugal continuar aí apoiando a Inglaterra, Napoleão determinou uma invasão a Portugal. Vai todo mundo invadir Portugal, mata quem lá estiver lá na frente. Como resposta a isso, Dom João decidiu fugir de Portugal para vir aqui para o Brasil e trazer toda a corte portuguesa. Então imagina aí, Napoleão mandou fechar todos os comércios que fizessem com a Inglaterra. Portugal continuou lá, mantendo o comércio com a Inglaterra, porque eles eram amigos. Napoleão ficou indignado sabendo disso e mandou que invadisse Portugal. Dom João, com medo, claro, medo de morrer, decidiu fugir para o Brasil e trazer toda a corte portuguesa para o Brasil. A Inglaterra, ela escoltou aí os navios portugueses, ela fez aí a segurança dos navios portugueses até a chegada no Brasil. Porém, em contrapartida, a Inglaterra estava fazendo a segurança desses navios portugueses até a chegada para o Brasil. Em contrapartida, ela queria um favorzinho. Que favor era esse? Exigiu a abertura dos portos brasileiros aos navios ingleses. Entre a família real, funcionários da corte, militares e religiosos, chegou aqui no Brasil, junto com a corte portuguesa, esse povo todo, mais ou menos 15 mil pessoas. Então, gente, imagina aí 15 mil pessoas fugindo lá de Portugal para vir aqui para o Brasil. O susto que esse povo que estava aqui levou. Do nada chega 15 mil pessoas fugindo lá de Napoleão Bonaparte para vir para cá, para o Brasil. Então, em 1808, Dom João e a corte portuguesa, toda a sua família, chega ao Brasil. Logo após a sua chegada no Brasil, Portugal decide cumprir aí o acordo que tinha feito com a Inglaterra. Então, decide abrir aí os portos brasileiros às nações amigas e a Inglaterra teve aí várias vantagens, vários privilégios aqui no nosso país. Após um mês da sua chegada, Dom João foi morar no Rio de Janeiro e instalou lá a sede do governo. A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro gerou várias mudanças e inovações na cidade,
foram abertas aí várias coisas, criadas várias coisas, como por exemplo, a criação da imprensa régia, a criação do Banco do Brasil, sim, o Banco do Brasil que nós conhecemos hoje, a criação do Arquivo Militar, a criação do Jardim Botânico, a criação de uma fábrica de pólvora, a instalação do Museu Dom João VI, a instalação da Biblioteca Real, a instalação da Academia Militar e de Belas Artes e a instalação das escolas médicas e do Arsenal da Marinha. Então, essa instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro gerou aí várias transformações no cotidiano da cidade. Em 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. As capitanias passaram a ser denominadas agora de províncias. O que antes nós chamávamos aí de capitanias. Lembram daquela aula capitanias hereditárias, aquelas partes lá, Brasil divididozinho? Isso mesmo. O que antes era chamado de capitanias passou agora a ser chamado de províncias. E hoje nós chamamos de estados, entende? Capitanias, províncias, só depois de muito tempo, os estados, como nós conhecemos atualmente. Essas medidas não alegraram muito os brasileiros. Por quê? Porque os impostos foram aí elevados, ou seja, as coisas ficaram mais caras. Tudo isso para custear as despesas da corte. A corte gastava muito dinheiro. E quem era que pagava o pato? O povo brasileiro, ou seja, o povo que trabalhava. Então, os impostos começaram a ficar mais caros e, claro, o pessoal ficou revoltado com isso. Com a morte de Dona Maria I, em 1818, o príncipe regente foi nomeado aí rei e passou a ser chamado agora de Dom João VI. Aquele Dom João que veio com a mãe dele, Dona Maria I. Dona Maria I morre aqui em 1818 e o príncipe ele vai ter que ser coroado rei. E a partir daí ele foi chamado de Dom João VI. Nesse período a economia brasileira não andava bem por causa dessa guerra que estava travando aí contra Napoleão. E apesar da economia não andar bem, Dom João mandou trazer aí artistas, escritores, pintores e entre eles o francês Jean-Baptiste Debré, que pintou o cotidiano da corte e o que via pelas ruas do Brasil, e foram construídos museus, teatros, bibliotecas e etc. Tudo isso apesar da economia brasileira não andar bem. Então, a cidade como o país no todo, no caso, com a chegada da família real, da corte portuguesa aqui, foi se transformando, não é? Em 1821, com o final das guerras na Europa, Dom João, mesmo contra a sua vontade, ele teve que retornar para Portugal. E deixou aqui o seu filho, né, Dom Pedro, como príncipe regente para administrar o Brasil. E antes de sair, ele falou que se fosse haver alguma separação entre Portugal e Brasil, que isso acontecesse pelo menos para o seu filho. Dom João VI, ao retornar para Portugal, levou todo o dinheiro que estava nos cofres do Banco do Brasil. Voltou para Portugal, levou todo o dinheiro que estava aqui no cofre do Brasil. Então, chega no Brasil em 1808, fugido lá de Portugal, traz consigo aí mais de 15 mil pessoas para se instalar aqui no Brasil. A corte se instala no Rio de Janeiro. Com essa instalação ocorre a criação de várias coisas, várias mudanças passam a ocorrer no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, como também na dinâmica do Brasil. E com a morte de sua mãe, Maria, ele se torna rei e depois de determinado período de tempo ele precisa retornar a Portugal quando as guerras lá acabam. Ele retornando a Portugal, fica o seu filho, o príncipe regente Dom Pedro. Então Dom Pedro passa a governar aí o Brasil. E isso é pauta, é história para os próximos capítulos. E com certeza você não vai querer perder os próximos capítulos,
quando nós começaremos a falar aí do príncipe regente Dom Pedro. Não perca os próximos capítulos. Eu espero que você tenha entendido o que nós falamos aqui hoje. Caso não, repita esse vídeo quantas vezes for necessário. E lembrando, não deixe de fazer as leituras que estão no seu livro e de responder às atividades, porque isso é muito importante para o seu conhecimento, tá? Continue se cuidando, continue acompanhando nossas aulas. Tá com o like nesse vídeo. Beijão e até mais!